Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, sou professor e estou trazendo para vocês uma revisão, uma aulinha, aulão pré-ENEM, pegando cada época da filosofia. Então, eu já fiz filosofia antiga, filosofia moderna, filosofia medieval e agora para vocês a filosofia contemporânea, ou seja, aquela dos dias de hoje, mas que também já começou faz um tempinho. Aliás, o início da filosofia contemporânea é algo bem controverso. Porque se a gente pega a linha histórica, a contemporaneidade acontece com a Revolução Francesa, certo? Porém, depois da Revolução Francesa, a Revolução Francesa é na época de Immanuel Kant, um grande filósofo ali da modernidade. Depois, entre essa revolução, a gente tem Hegel, talvez o mais moderno dos filósofos da modernidade. A gente tem Marx, a gente tem Adam Smith, a gente tem vários pensadores modernos depois... Adam Smith, acho que errei, né? Tanto faz. Mas a gente teve vários filósofos modernos depois da Revolução Francesa. Então, considera-se, normalmente, tá, o início da filosofia contemporânea com a filosofia do Nietzsche. Por quê? Porque o Nietzsche faz uma mudança. Ele propõe que a ideia de um grande sistema para entender o mundo, ou para transformar, como dizia o Marx, é problemática. A gente não vai a lugar nenhum pensando assim. E o Nietzsche propõe, então, uma filosofia não sistemática ou até mesmo antissistemática. O que seria isso? Uma filosofia com um foco específico, com um assunto específico, com um problema específico, e não mais uma filosofia geral, como os modernos tentavam fazer. Então, essa nova característica, a partir do Nietzsche, é o que caracterizaria a filosofia contemporânea. Não que não exista nenhum contemporâneo que não pensou um sistemão, tá? Mas o normal, o comum da filosofia contemporânea, ela ser uma filosofia mais fragmentada. Por isso mesmo, mais plural, mais diversificada, tá? Então, aprenda tudo sobre a filosofia contemporânea que dá para ensinar no tempinho aí de, no máximo, 50 minutos, né? De uma aulinha. Caneta. Material para anotação, pode ser até uma folha em branco, né? Por que não? Pode ser até uma tábula rasa. Assiste até o final. Roda a vinheta. Seguindo aqui então as correntes, né? Se a filosofia, essas correntes já brilhavam na filosofia moderna, na filosofia contemporânea a coisa vai ficar ainda mais plural. A diferença basicamente é o seguinte: na filosofia moderna, todos esses caras aqui, eles tinham a ideia de pensar um grande sistema e através desse grande sistema compreender os problemas do mundo e do ser humano e resolver eles. Tá? Então a filosofia moderna é uma filosofia sistemática. A filosofia universal, a contemporânea, tá? Que começa com o pensamento do Nietzsche, ou seja, começa relativamente bem depois da queda da Revolução, da Revolução Francesa, tá? Ela tem como característica não buscar um sistema universal para entender o mundo. Não, os filósofos contemporâneos não acreditam nisso. Eles até acreditam que o sistema pode ajudar a entender uma ou outra coisa, mas um sistemão para entender o mundo é uma ideia que a filosofia contemporânea, neste momento, abandonou. Não que ela não retome. A filosofia dá essas indas e vindas. Se você pega, por exemplo, o Renascimento, lá na modernidade, era ressuscitar, renascer ideias lá da antiguidade grega e romana. Né? Então a filosofia pode, daqui a alguns anos, tentar renascer a ideia do sistemão para entender o cosmos. Mas, nesse momento, não o faz. Então, a filosofia contemporânea tem como característica não buscar um sistemão para entender o mundo. Pequenos sistemas para entender coisas específicas é feito, né? Principalmente pelas ciências. Hoje em dia as ciências caminham com suas próprias pernas, né? É outra característica da filosofia contemporânea. Mas a filosofia continua buscando as melhores justificativas. E essas melhores justificativas muitas vezes estão nas evidências científicas. E a ciência precisa se questionar os seus porquês.
e precisa da filosofia para isso. Então, filosofia e ciência, mais do que nunca, são necessárias e uma depende da outra. Tá? A filosofia contemporânea também é plural e diversificada. Então, eu trouxe aqui alguns, né? São 6 pontos da filosofia contemporânea, com uma breve explicação. Se você quiser mais, pode pesquisar. Mas dependendo, se você está vendo esse vídeo hoje para fazer o Enem, amanhã, por exemplo, tipo, tá vendo no sábado para fazer o Enem, ou na sexta mesmo, provavelmente você não vai ter tempo de se aprofundar nesses temas. Mas pode fazer isso até para uma experiência futura depois, tá? Então, o niilismo. O niilismo argumenta que a vida é sem sentido objetivo, propósito ou valor intrínseco, no que diz respeito ao universo. O niilismo existencial postula que um único ser humano, ou mesmo toda a espécie humana, é insignificante, sem propósito e irrisória, ao ponto de não mudar nada a totalidade da existência. Dada essa circunstância, a própria existência, toda ação e sofrimento, é em última instância sem sentido e vazia. O niilismo, né, tudo que existe, nem sequer deveria existir, e existe sem propósito nenhum. Nietzsche, grande representante, Albert Camus, Gilles Deleuze também, né? O Nietzsche, então vamos assistir um videozinho que é justamente sobre isso, porque daí você pensa assim, se a vida é sem sentido, então eu vou viver uma vida de merda. Não, ele dizia muito pelo contrário. A vida é sem sentido, por isso a gente tem que viver ela da melhor forma possível. A gente tem que curtir a vida de tal forma que se ela se repetisse infinitamente, isso seria motivo de grande prazer. Aliás, você vive esse tipo de vida? Você vive uma vida suficientemente legal, boa, a ponto de que se ela se repetisse infinitamente, você ia curtir? Ou isso seria um karma muito pesado? Tá? Vamos assistir um pouquinho aqui do pensamento do Nietzsche. Aumente o volume do seu equipamento, porque é bem baixinho esse vídeo, tá? Então aumente o volume aí. Vivida. Não posso mudar minha vida. Tenho minha família, meus pacientes e alunos. É tarde demais. Não posso lhe dizer como viver de outra forma. Viveria segundo o plano de outra pessoa, mas talvez eu possa lhe dar um presente, Yosef. Eu poderia lhe dar um pensamento. E se um demônio lhe dissesse que esta vida, da forma como vive e viveu no passado, você teria de vivê-la de novo. Porém, inúmeras vezes mais. E não haverá nada novo nela. Cada dor, cada alegria, cada coisa minúscula ou grandiosa retornaria para você mesmo. A mesma sucessão, a mesma sequência, várias e várias vezes, como uma ampulheta do tempo. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, Yosef, você escolherá para sempre. Então, toda vida não vivida permaneceria dentro de você. Não vivida. Por toda a eternidade. Gosta dessa ideia? Ou detesta? Escolha. Pá! Martelada! Pá! Martelada! Assim é a filosofia do Nietzsche, né? Vou dar uma olhadinha aqui como é que tá os comentários. Nietzsche, eu acho muito chato. Ele também te acharia, Matheus. Matheus, salve, salve. Tudo de bom pra ti, mas
A filosofia tem isso, né? Eu, assim, ainda mais professor do ensino médio, que a gente tem que dar a filosofia geral. A gente tem que passar por todos os autores e tirar o eu da jogada, né? Tira o eu acho X, eu acho Y, e passa assim, o que X disse, o que Y disse. Porque o Nietzsche também ele tem uma baita relevância. Nunca vi cair no Enem a famosa questão do Deus está morto do Nietzsche. Nunca vi, até porque o Enem, esse tipo de polêmica, costuma a não entrar, né? Mas tem a famosa frase do Nietzsche aí, Deus está morto. E muitas vezes isso é associada ao ateísmo, né? Ao ateísmo. E não tem muito a ver, não. Deixa eu explicar para vocês aqui rapidamente essa história do Deus está morto. Nietzsche acredita. Daí assim, claro que o especialista em Nietzsche vai querer nos pedrejar depois, né? Mas deixa quieto. Nietzsche acredita então que essa ideia de Deus, ela foi usada e foi extremamente importante para a constituição moral do ser humano. Então, essa ideia de Deus, do passado, etc., super útil, super importante, etc. Mas o ser humano, ao ir mudando a sua concepção moral, evoluindo a filosofia, a ciência, as discussões do campo da política, da ética, da estética, da retórica, etc., matou Deus. Matou Deus. Superou Deus. E, em primeiro lugar, isso não é uma coisa ruim. Para o Nietzsche isso é uma coisa fantástica. A gente não precisa mais do medo e do temor dos antigos mitos, das antigas religiões, para seguir uma vida digna, para seguir essa vida que vale a pena ser vivida infinitas vezes, como a gente viu ali no vídeo. Tá? A gente não precisa mais do medo, do temor, da sombra, da divindade para isso, para sermos éticos, para sermos políticos e etc. Tá? Então, matamos Deus, isso não é algo ruim, só que o que acontece? O cadáver, e ele diz o cadáver podre de Deus, continua sobre a nossa sociedade, lançando a sua sombra e o seu fedor. E nisso as pessoas vão se matando, vão se odiando, vão fazendo inúmeras barbáries em nome da religião. E óbvio, ele diz que o Umberschmidt, né, o homem além do homem, é esse homem que compreende tudo isso e que consegue então superar esse Deus morto com a sua sombra e seu fedor. Pesadão, né? Mais martelada. Pá, Nietzsche é martelada. Você goste ou não, não tem como tu sair indiferente ao pensamento do Nietzsche, né? Tu tem que fazer reflexões, é um cara que te obriga a filosofar. Eu acho que essa é a boa marca do bom filósofo. Então Nietzsche, independente de estar certo ou errado, é um bom filósofo, porque, cara, não tem como não pirar aí nas ideias dele. Eu me lembro até de uma passagem que daí vai ser questionado, né? É que é tipo uma narrativa, Zaratustra, né? Assim falou Zaratustra. E daí é questionado, mas se Deus está morto, onde é o túmulo? Daí ele fala, tu quer túmulo melhor do que as catedrais? Cara, é assim, tu tá lendo assim, e daí tu cai assim, puff, da cadeira, assim, né, quando tá lendo Nietzsche. Então, por mais que às vezes seja chato, seja difícil, etc., né, sempre vale a pena. Vamos lá, vamos seguir aqui. Felipe, chegou atrasado? Não chegou. A gente está na filosofia contemporânea e depois ainda tem a revisão das questões do Enem do ano passado. A gente chegou já em 2 horas, é um aulão, né, como está sendo dito. E continua assistindo, dá like aí, compartilha, todo esse tipo de coisa. Quem não é inscrito no canal se inscreve. E daí depois eu creio que o próprio YouTube disponibiliza o vídeo desde o começo. Daí tu assiste daqui até o fim. Tá? Daqui até o fim tu assiste, e depois quando chegar ao fim, você vai poder voltar lá no começo e assistir tudo que perdeu. Bastante coisa, eu estou meio que resumindo toda a filosofia, que a filosofia tem essa ingratidão, né, pode cair absolutamente tudo no Enem, e já caiu absolutamente tudo. Cai dos pré-socráticos a Zizek, que é um professor, como eu, assim, um professor, tá ligado? E daí cai lá o texto do Zizek no Enem. Então, vamos dar sequência aqui. Passamos o niilismo, depois temos o feminismo.
aqui como uma das representantes dessa pluralidade da filosofia contemporânea, e o feminismo tem caído muito no Enem. O Enem 2015, inclusive, a redação era violência contra a mulher, né? E toda a última prova tinha 2 questões referentes ao feminismo, questões que, ao meu ver, eram questões de sociologia, mas o feminismo tem a sua vertente filosófica, tá? Que não necessariamente o feminismo filosófico, né? Ele tem várias diferenças, porque ele vai lidar, né, com a questão aqui mais conceitual e etc. da coisa, mas ele definitivamente não é dissociado do movimento feminista político, tá? Então, a teoria feminista tem como meta compreender a desigualdade de gênero e mantém o seu foco nas políticas relacionadas aos sexos, às relações de poder e à sexualidade. Ao mesmo tempo em que fornecem uma crítica dessas relações sociais e políticas, a maior parte da teoria feminista visa a promoção dos interesses e direitos das mulheres. Entre os temas explorados pela teoria feminista estão a discriminação, a estereotipagem, a objetivação, especialmente a objetivação sexual, e a opressão sofrida pelo gênero feminino. Aqui entra aquela famosa, o feminismo se pauta pela ideia radical de que as mulheres não são inferiores aos homens, que, né, a nossa sociedade tem que tratá-las como igual. Por quê? Porque não trata. E daí, dentro da filosofia, se estuda tudo isso aqui, estereotipagem, objetivação, opressão, etc. Se faz as reflexões sobre isso. Eu estou trazendo 2 nomes. A Simone de Beauvoir, com o famoso Segundo Sexo, né, um livro, né, que até hoje causa espanto a muitas pessoas, porque ela prega justamente isso, a igualdade e o direito da mulher escolher o seu destino. É um livro que foi publicado depois da Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres eram meio que obrigadas a serem mães, justamente para suprir a falta de pessoas devido ao alto número de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então as mulheres eram, bem dizer, obrigadas a ser mães, muitas foram estupradas, né, e outras tantas, né, tiveram que ser mães contra a vontade. E ela dizia que a mulher podia escolher não ser mãe, né, podia escolher o seu destino, ou seja, que não se nascia mulher, se tornava-se mulher através das suas vivências. E isso dependia das suas escolhas, e não do fator biológico. Ou seja, se a mulher quisesse ser empregada, ela poderia. Se ela quisesse ser esposa, ela poderia. Mas ela também poderia não ser nada disso. Ela poderia ser cientista, ela poderia ser filósofa, ela poderia ser presidente. É isso que a Simone diz lá no Segundo Sexo. Inclusive, já caiu questões da Simone de Beauvoir na prova de 2015. Tá? E a Judith Butler, que é uma figura que defende, tá, que a ideia de gênero, por si só, está errada. Que ela é uma ideia ideológica. Isso de o que é de menino, de menina, menina, etc, etc. Que é algo extremamente polêmico. Tanto é que a Judith Butler estava com uma palestra marcada aqui para o Brasil, e um dito movimento liberal conseguiu nada menos que 200.000 assinaturas pedindo que a Butler não viesse para o Brasil. Isso hoje, se não foi há 100 anos atrás, isso é hoje, isso é a data de hoje. Então a Judith Butler, né, está causando, e por isso é que merece minha referência, e não duvido não, né, que não apareça alguma coisa dela aí no Enem. Tá? E daí você pensa, mas essa ideia só poderia vir de uma mulher, né? Superar a ideia do gênero. Não! Sócrates já tinha falado isso, cara. Se você pega lá a República do Platão, você vê que Sócrates vai dizer, né, a República do Platão não existe distinção de gênero. Homens e mulheres são tratados iguais. Inclusive acaba a ideia de nome de homem e nome de mulher. Isso está lá no Platão. Isso foi Sócrates. Sócrates, que teve como tutora, quem ensinou Sócrates? Né? Uma mulher chamada Aspásia. Então Sócrates acreditava nessa igualdade radical entre homens e mulheres.
e era contra já a ideia de gênero, como a Judith Butler faz hoje. Sócrates foi condenado à morte numa sociedade democrática. E os caras metendo assinatura com a Judith Butler. A diferença. Estamos em 2017 depois de Cristo. Sócrates era mais de 300 anos antes de Cristo. Right? Sacaram? Deixa eu ver se alguém comentou aqui sobre o feminismo. E avançamos. Qual obra devo começar a iniciar os estudos de Nietzsche? Putz. Ó, minha dica é assim, ó, não começa pelo Ecce Homo, porque o Ecce Homo é uma obra baratinha e tal, mas ela exige que tu já tenha lido tudo antes, tá? Eu acho assim, ó, Crepúsculo dos Ídolos. Crepúsculo dos Ídolos é um bom início aí para ler o Nietzsche. Daí depois vai, deixa o Zaratustra para penúltimo, que é onde a ideia de Deus está morto, e vai lendo tudo que tu puder antes. A ideia pega os pensadores, seguir os pensadores do Nietzsche, tem as principais obras ali dele. E fecha com o Ecce Homo. O Ecce Homo é a autoavaliação do próprio Nietzsche em relação às outras obras. Tá? Então fecha com o Ecce Homo. Acho que começa aí com o Crepúsculo dos Ídolos, é uma boa. Tá? O Matheus perguntou. Não, tu não entendeu o que eu disse. É que seria chato, é que tudo que eu fizesse repetisse. Ah, entendi, Matheus, agora entendi. Tu fala que a vida, né, se repetisse, né? É isso que ele busca, né? Porque o Nietzsche dá muito pau no cristianismo? Porque dizia que o cristianismo fazia as pessoas viverem em cima da promessa de um céu que não se tem nenhum tipo de prova que aponte para a existência dele. E daí as pessoas acabavam não vivendo a melhor vida possível, né? Isso é que ele dava muito pau no cristianismo. Então, buscar viver a melhor vida possível. Aquela vida que a gente teria orgulho de repeti-la milhares e milhares de vezes. Essa aí o Nietzsche dizia. O Felipe, conservadorismo brasileiro, alega que Judith Butler é a mãe da ideologia do gênero. Para tu ver que faz uma inversão, né? Porque a Butler, ela é contra a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é justamente isso, dizer que azul é de menino, que menino brinca de carrinho, que a menina brinca de boneca. Isso é ideologia de gênero. Isso é um pensamento dominante acerca dos gêneros, imposto para os indivíduos. Isso é ideologia de gênero. Só que a direita faz o que na sociologia se chama de inversão. Dizer que ideologia de gênero é o contrário, né? Então, assim, ó, a gente já é o campo da sociologia, mas tem que estudar sociologia também para o Enem, né? Então vale a pena estudar lá a ideologia. Eu vou fazer um curso sobre ideologia, eu vou botar no canal Filosofia Hoje, daqui a alguns meses, né, um curso completo de ideologia, de introdução à ideologia, que eu vou ensinar essa e outras coisas. Valeu, Felipe, muito bom comentário. Tá? Vamos lá, vamos avançando aqui então. Niilismo e feminismo. Temos a teoria crítica, que é justamente o meu campo de estudo, que busca unir a teoria e prática, ou seja, incorporar ao pensamento tradicional dos filósofos uma tensão com o presente. A teoria crítica é comumente associada aos filósofos da chamada Escola de Frankfurt. Entende a cultura como um elo de transformação na sociedade. Tá? Então, a teoria crítica, que tem aí o Marcel Cameron, o Theodor Adorno, o Walter Benjamin, o Marcuse, o Jürgen Habermas, e agora tem o Axel Honneth também, né? Ela tem aí como principal característica o quê? Entender o presente através do próprio presente. E todas as suas relações dialéticas e idealistas. Então, junta um pouco de Hegel, junta um pouco do Marx e muito do Immanuel Kant. Por isso que fala teoria crítica, remetendo ao criticismo do Marx, que, né, o videozinho a gente viu ali, juntava o idealismo e o racionalismo, né, muito do Marx, um quê de Hegel, é bem dizer o melhor possível do pensamento alemão, né, na minha opinião, está na teoria crítica. Uma das características mega importantes e inovadoras dela é entender, né, a importância da cultura e entender que a cultura também é um poder, né, que a ideologia está na cultura, que a religião, e que tudo isso está ali, a TV, a internet e etc. Cada um vai ter a sua análise, mas todos vão carregar essa
questão, né? Então, inclusive, a própria questão de crítica à mídia é muito presente aqui na teoria crítica, tá? Então, depois a gente assiste ali um videozinho que fala dos filósofos da teoria crítica, mas vamos dar sequência. O existencialismo, que ele é muito diverso, mas ele carrega uma coisa comum. Tanto é que eu botei os nomes aqui, se você olhar aqui o existencialismo, daí aqui na última linha tem os nomes, né? Kierkegaard, Sartre, Nietzsche, ou Nietzsche de novo, né? E o Heidegger. Todos são caras completamente diferentes, de filosofias completamente diferentes, né? Sartre e Heidegger são bem dizer antagônicos. Heidegger era nazista, né? Enquanto Sartre era um simpatizante do socialismo. Nietzsche, o nihilista, como a gente já viu. Mas todos têm um quê de existencialismo. O que é o existencialismo, então? Se aparecer existencialismo lá na prova do Enem, imagine, é a crença no pensamento filosófico que começa com o sujeito humano, não meramente sujeito pensante, mas sujeito de suas ações, sentimentos e a evidência de um humano individual. No existencialismo, o ponto de partida do indivíduo é caracterizado pelo que se tem designado por atitude existencial, uma sensação de desorientação e confusão em face do mundo, aparentemente sem sentido e absurdo. Muitos existencialistas também viam filósofos acadêmicos e sistemáticos. Não. Muitos existencialistas também viam as filosofias acadêmicas e sistematizadas no estilo e conteúdo como sendo muito abstratas e longínquas da experiência humana concreta. O existencialismo ele nasce muito mais de uma sensação do que de uma ideia. Se lembra o Descartes, penso logo existo? Então a gente sabe que existe um eu que pensa, a gente sabe que existe um eu que existe. Tá? E daí? E agora? A gente tem essa condição de existência, o que a gente faz com isso? O que a gente faz? A gente precisa tomar decisões, e essas decisões nos amarram a consequências. Então esse espanto, esse taumatising, né, diante dessa noção de existência, e ao mesmo tempo de não saber o que fazer com essa existência, é o que vai estar marcado no existencialismo Sartre, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, por mais diferença que sejam, né, por mais diferente que eles sejam, essa marca dessa noção radical da nossa existência, né, e agora o que a gente faz com isso, é o que caracteriza o existencialismo. Tá? Eu acho que o Sartre é o grande nome, a grande referência, é quem mais faz questões nesse sentido, né? É uma filosofia também bem pesada, né? Vai questionar a nossa liberdade. O Sartre diria que a gente é livre para nossas escolhas, mas não é livre das suas consequências. Então, ao agir livremente, ao fazer escolhas, né, a gente se amarra eternamente pelas suas consequências. Eita, nós, né? Eita, isso aqui não é ensino para o Enem, isso aqui é ensino para a vida, cara. Por isso que e filosofia para o Enem é meio que uma baita injustiça, né? A gente tem que ensinar filosofia para o Enem. Filosofia para a vida, cara. Vamos ver aqui se alguém botou alguma coisa do existencialismo. Acho que é essa flechinha aqui, ó. Pedro Soares, a relação da escola de Frankfurt com o iluminismo. É bem dizer uma relação de amor e ódio, né? Porque o iluminismo, por exemplo, Kant, né, iluminista alemão e tal, tá presente, né? Mas o que eles vão dizer? Eles vão dizer que o iluminismo não explicou o mundo, ele falsificou a nossa visão do mundo. Então, através da experiência, tu transformava aquilo em livro, transformava aquilo em conhecimento científico, tá? Só que aquele conhecimento científico, os tais conceitos que o iluminismo se propunha a criar, não eram um mundo real. Era uma ficção, uma criação, uma invenção, que até explicava algumas coisas, mas acima de tudo falsificava a nossa experiência real com o mundo. Então, a enciclopédia, né, que é uma grande marca do pensamento iluminista, tu tem uma enciclopédia com dezenas e dezenas de conceitos, não é a representação real do mundo, mas sim uma grande falsificação.
que permite, né, esse sujeito observador, esse cientista que transforma o mundo, transforma isso de forma muitas vezes ideológica, ao seu interesse, para beneficiar aqueles que lhe interessam, e etc. Então, há um amor com o iluminismo, mas também um ódio com aquilo que o iluminismo se propõe a fazer e não fazia. O Adorno, né, junto com o Horkheimer, chegou a dizer que o iluminismo propõe esclarecimento humano, porém, ao falsificar, ele acaba fazendo o contrário, né, iludindo as pessoas e permitindo que o quê? Que um mundo teoricamente esclarecido tivesse 2 guerras mundiais, como teve no século passado, né, com milhões, bilhões de mortos e barbáries que nem os medievais pensaram de tão horríveis. Punk, né? Então essa relação assim resumida. Bauman, Mefessoli, Michel Foucault, entra na teoria crítica. Foucault não. Foucault está mais para o existencialismo. O Bauman não exatamente, né? O Bauman, ele é um sociólogo, né? Discute, questiona a questão da pós-modernidade, mas, pelo menos, eu não estudei ele dentro da teoria crítica. A teoria crítica, bem dizer, vamos largar o Bauman aqui para ver se eu não estou falando besteira, mas eu não estudei ele dentro da teoria crítica, não. Ele é polonês, né? Polonês, Bauman, polonês, etc. A teoria crítica é aquilo que a gente estuda como a escola de Frankfurt, tá? A escola alemã de filosofia, tá? Então, Bauman, eu pelo menos na graduação, no mestrado, não aprendi ele como um filósofo da teoria crítica, tá? Se tem algum louco que tem bons argumentos que defende que seja, bom, me apresente para eu dar uma olhada, tá? Me perdi completamente, não tô achando. Cadê? Bom, ainda tô ao vivo, né? Ainda tô ao vivo, será que ainda tô? Não sei. Ai, me perdi um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu cliquei aqui no negócio errado, me perdi um pouquinho. Peço só um pouquinho de paciência, é o primeiro videozinho. Pessoal, tá ao vivo ainda, tranquilo. Acho que sim, acho que tá ao vivo, né? Alguém comenta aqui pra mim, por favor, se está ao vivo. Ah, sim. Tô ao vivo? Ah, tá, então tá. Eu sem querer acabei fechando aqui, não sei exatamente o que fiz. Então, tranquilo, vamos dar sequência aqui. Filosofia analítica, muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra também hoje. Tá? E as faculdades brasileiras, algumas também, são bem fortes na lista da filosofia analítica, que é aquela que tem como seu coração, sua base, a lógica. Tá? Filosofia analítica é uma vertente do pensamento contemporâneo, reivindicada por filósofos bastante diferentes, cujo o ponto comum é a ideia de que a filosofia é a análise do significado e dos enunciados, e se reduz a uma pesquisa sobre linguagem. Inicialmente, a filosofia analítica assumiu a hipótese de que a lógica criada por Frege, Russell e outros entre o final do século XIX e o início do século XX poderia ter consequências filosóficas gerais e ajudar a análise dos conceitos e no esclarecimento das ideias. Então, principais nomes aí da filosofia analítica, embora desde 2011 eu não vi nenhuma questão de filosofia analítica no Enem, que é curioso,
né? A filosofia é muito forte, a filosofia analítica na Universidade Brasileira, e no ensino médio, bem dizer que não é ensinado nada, né, de lógica e epistemologia analítica. Eu não sei porquê, mas e daí, consequentemente, até hoje, pelo menos, não vi nada de filosofia analítica no Enem. Tá? Então, principais nomes: Frege, Russell, que já apareciam ali, Alvin Goldman e também o Quine. Né? Esses aí são grandes nomes do pensamento da filosofia analítica, muito fortemente representada pela filosofia americana e inglesa. Né? E temos também a filosofia da linguagem. A filosofia analítica é um tipo de filosofia da linguagem, é mais próximo de dizer o contrário. A filosofia da linguagem é um tipo de filosofia analítica. É que o filósofo analítico, ao fazer uma análise lógica da linguagem, ele não acredita que está fazendo só uma análise lógica da linguagem, ele acredita que está fazendo uma análise epistêmica total, quase uma metafísica aliada à lógica. Né? Já a filosofia da linguagem, né, é o ramo da filosofia que estuda a essência e natureza dos fenômenos linguísticos. Uma das principais características da filosofia da linguagem é a maior diferença entre o ser humano e os outros seres que existem no mundo. Né, a linguagem que nos diferencia dos outros seres do mundo. Ela trata, de um ponto de vista filosófico, da natureza, do significado linguístico, da referência, do uso da linguagem, do aprendizado da linguagem, da criatividade dos falantes, da compreensão da linguagem, da interpretação, da tradução, dos aspectos linguísticos, dos pensamentos e da experiência. O grande nome da filosofia da linguagem é o Ludwig Wittgenstein. E daí tem o primeiro e o segundo. O primeiro, que é aquele preocupado, né, com a criação das palavras, né, de dizer que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. A minha linguagem limita o meu pensamento, eu amplio minha linguagem, eu amplio meus pensamentos. E o segundo Wittgenstein, que tem uma história muito curiosa aí, né, que ele abandonou a academia, foi ser jardineiro, tudo, para manter longe da discussão, e voltou 30 anos depois de, sabe aquele meu texto lá que vocês adoram, tá tudo errado. O segundo Wittgenstein, que é o do jogo da linguagem, dizendo que linguagem é uma espécie de jogo que os indivíduos estabelecem entre si e o sentido, significado é determinado ali e tal. Né? E eu tenho um vídeo sobre Wittgenstein e o jogo da linguagem no canal Filosofia Hoje. Vídeo bem fácil, vídeo que também é uma aula de ensino médio, vocês podem dar uma olhada lá depois. Right? Então, antes da gente fazer aqui a parte final, que é uma análise de algumas questões do Enem, até para vocês já saberem o que cai lá, né? Vamos assistir, né, o Dom Quixote lá da teoria crítica, né? Eu dou até uma relaxada aqui, uma descansada. Mas a gente já está no final, já são 2h23, né? Aulão mesmo, aulão do caramba. É um baita aulão. Vamos abrir aqui o Dom Quixote. Canal recomendadíssimo para vocês. John Locke, Escola de Frankfurt, vamos lá. Ela tem uma introduçãozinha aqui, né? Ou não? Deixa eu ver. Ó. Instituto de Pesquisa Social mostra essa contradição fundamental. Criticamos o mundo do capital, a cultura da varredura. Nossos livros devem ler, se quiserem compreender o fracasso, o propósito iluminista. A vida humana está alienada, consciência individual já passou. E a massa impotente calculada em gigabyte. E na escola de Frankfurt, a crise da razão afirmamos. E na escola de Frankfurt, a crise da razão afirmamos. Triste é quando se diz verdade, bye bye. E manipular virou uma peste, e o seu fim é mecanizar.
razão afirmamos. E na escola de Frankfurt, a crise da razão afirmamos. A razão tem suas sombras, certamente é uma razão doente. Encontra-se iniciada, mesmo em pessoas mornas. A sociedade moderna é fascista em suas verdades. E o poder dominou, não iluminou. Razão instrumental nos domesticou. Consciência individual já passou. E a massa impotente continua escravizada. E na escola de Frankfurt, a crise da razão afirmamos. O tiozinho mais baixinho é o Adorno. E na escola O do bigode eu acho que é o Walter Benjamin e o outro deve ser o Max Horkheimer. Acho que é isso. triste, né? Quando se diz liberdade, bye bye. E manipular virou uma peste. E o seu fim é mecanizar. E na escola de Frankfurt, a crise da razão afirmamos. E na escola de Frankfurt, a crise da razão afirmamos. E na escola de Frankfurt, a crise da razão afirmamos. E na escola de Frankfurt, a crise da razão afirmamos. E na escola de Frankfurt, a crise da razão afirmamos. E na escola de Frankfurt, a crise da razão afirmamos. Uou, baby! This is it, já sabe, depois então lá vai no Don Quixote, se inscreve, dá o joinha no canal dos caras, se curtiu, os caras merecem. Os caras, é isso aí, bro!